Boa noite a todos que já estão aqui conosco. Boa noite, Adriane. Hoje, então, nós vamos ter o tema A Escolha Fundamental, que a Adriane, que já está aqui conosco, vai trazer para nós a explanação do tema, né? Mas, para fazer realmente a abertura, nós vamos, então, combinar a nossa irmã Cristina para fazer para nós a prece inicial. Boa noite a todos. Senhor Deus, nosso Pai, Jesus, mestre amado e querido amigo, aqui estamos, Senhor, mais uma vez reunidos em teu santo e amado nome, te pedindo que esteja conosco, na certeza que estás conosco. Todos, Senhor, trazemos imensas saudades de ti. E por isso esse momento para todos nós é tão precioso. Te pedimos que permita as tuas falanges de trabalhadores que visitem os lares de todos aqueles que se unem a nós neste momento e daqueles que por algum motivo não puderam se conectar conosco. Pedimos que o Senhor abençoe as águas de todos os lares, que o Senhor olhe pelos enfermos que possam lá estar, que o Senhor receba nas suas mãos todas as dores, todas as dificuldades, todos os pedidos que lhe são encaminhados por todos aqueles que se ligam conosco, através dos filhos do coração. Abençoe a expositora da noite, Senhor, para que ela possa transmitir os ensinamentos. E quanto a nós, que possamos, Senhor, iniciar esse encontro recordando as tuas palavras. A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Eu não vos dou a paz do mundo. Eu vos dou a paz de Deus que o mundo não pode dar. Não se turbe o vosso coração, nem se receie. Eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Que assim seja, Senhor. Assim seja. Obrigado, Cristina, pela inspiradora prece. E então, já dando início ao nosso estudo de hoje, antes de passarmos a palavra para a Adriane, só aquele lembrete de sempre para as pessoas que estão chegando aí pela primeira vez, e aos 10 minutos finais, né, no caso 8h50, se houverem perguntas colocadas no chat, então as perguntas podem ser colocadas diretamente no nosso chat, e aí 10 minutos antes do final a gente faz uma paradazinha, né, interrompe um pouco a Adriane e repassa a ela as perguntas. Caso não as haja, a Adriane seguirá normalmente até às 9 horas, ok? Então, Adriane, seja muito bem-vinda, é um grande prazer tê-la aqui conosco e a palavra é sua. Obrigada, viu? Obrigada a todos que estão aí conosco, pelo carinho e pela paciência. E vamos pedir mesmo a Jesus e aos bons amigos que possam nos influenciar na noite de hoje. O tema que nos foi oferecido para reflexão é escolha fundamental. E me passaram, né, como referência, Mateus capítulo 6, do 19 ao 21. Eu vou ler ele bem pequenininho, os versículos, só para a gente perceber ou entender do que é que nós vamos tratar hoje. Pode ser? O versículo 19 não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. O 20, mas ajuntei tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. E ele finaliza dizendo, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então, nós vamos refletir sobre os ensinamentos de Jesus. Eu trouxe alguns textos de Emmanuel para a gente poder
para nos nortear na noite de hoje, porque eu não estou aqui para falar sozinha, não é? Então, eu fiz uma coletânea para a gente poder refletir. O primeiro texto que eu queria trabalhar com vocês está lá no livro da Esperança. O capítulo chama Nas Sendas do Mundo. Ele vai introduzir com o mesmo versículo: não ajuntei tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, onde os ladrões minam e roubam. E aí ele vai fazer uma... Eu não vou pegar o capítulo todo, porque é um capítulo bem extenso, mas nós vamos trazer algumas colocações. Ele começa dizendo assim: habitualmente atraímos a riqueza e supomos detê-la para sempre. Um dia, porém, nas fronteiras da morte, somos despojados de todas as posses exteriores. A gente já começa aqui a nossa reflexão, né? É incrível como que a humanidade, como que nós não pensamos na única certeza que nós vamos ter, que é a morte. Como que nós não refletimos sobre ela? A gente vive toda a existência sem fazer essa reflexão ou sem estudar, né? Lógico que hoje nós estamos envolvidos em uma doutrina abençoada, que nos traz muitas informações, nos traz muita reflexão a respeito do tema, e mais, na maioria das vezes, nós não exercitamos isso, porque a gente estuda, mas na hora que a morte, que o desencarne bate na nossa porta, a gente dá uma rateada, não é assim? E aí a gente precisa começar a trabalhar isso, porque eu participo de reunião mediúnica há muitos anos, talvez há mais de 30 anos, e é impressionante como que o atendimento com os espíritos sempre é uma surpresa. Quando a gente tem essa, né, oportunidade de dizer aos companheiros que adentram enfermos, desorientados, perdidos no plano espiritual, como que não existe uma preparação para o desencarne. Então a gente vive com esse amontoado, tesouro, as coisas materiais, acha que somos, né, nós achamos que somos donos de tudo e esquecemos que um dia nós vamos ter que deixar tudo aí. Então, quando o convite é feito dessa escolha fundamental, é perguntar o que nós estamos escolhendo na vida, porque nós temos o direito de ter tudo. O detalhe é saber como que nós estamos usando tudo aquilo que é emprestado para nós, que é ofertado temporariamente. Então, sabendo que um dia nós vamos ter que deixar tudo ali. E a gente não pensa nisso. Então, às vezes, quando a gente dá a notícia, né, do desencarne, que o companheiro já não... o susto é muito grande, mas e a minha família? E o que vai acontecer com os meus bens, as minhas posses, não é assim? Essas perguntas, ela vêm, é impressionante. Impressionante não, porque nós vivemos num mundo materialista e é da nossa natureza que nós né, estamos envolvidos nesse meio. Mas nós já precisamos, principalmente nós que já recebemos o conhecimento, a gente precisa desenvolver esse desapego, né, que a gente tem com as coisas. Então, o Emmanuel coloca isso para a gente. Habitualmente atraímos a riqueza e supomos detê-la para sempre. O problema não é ter os bens, o problema é achar que ela vai estar conosco para sempre, sem dizer que nós vamos passar por N situações. Ora, nós vamos vir com as possibilidades das questões financeiras, ora, nós vamos ter a escassez. Então, vai depender da necessidade do espírito. Então, nós vamos escolher as provas e dentro das nossas escolhas, né, são vários caminhos. E aí ele diz, um dia, porém, nas fronteiras da morte, somos despojados de todas as posses exteriores e se algo nos fica, será simplesmente a plantação das migalhas de amor que houvermos distribuído. Então, olha, a única coisa que vai que vai nos sobrar, não é?
é aquilo que nós tivermos distribuído. Eu lembrei agora, nós tivemos, talvez há uns 7, 8 anos atrás, nós tínhamos uma companheira que procurou a nossa casa espírita porque a mãe dela tinha desencarnado. E queria, porque queria uma mensagem da mãe, sabe? E aí a gente foi falando com ela que é o que o Chico falava, né? O recadinho no telefone não toca daqui para lá, o telefone toca de lá para cá. Mas foi bonitinho que com o tempo a gente foi conversando com ela foi participando das reuniões, conhecimento, porque chegou realmente na casa espírita muito atordoada e assim querendo notícias mesmo da companheira. Mas ela foi estudando, foi se envolvendo na tarefa e ela começou a participar de uma tarefa que foi a tarefa da campanha do pãozinho, que nós realizamos lá na nossa casa às terças-feiras à noite. E ela começou a participar e se envolveu, sabe, com a tarefa e levava pão, na hora levava refrigerante, começou a fazer café e passou um tempo, essa companheira desencarnou. Ela teve uma situação delicada e ela desencarnou. E aí, depois de um tempo, nós recebemos a notícia dela. E foi tão bacana que ela diz na comunicação dela que o que fez ela estar desperta no plano espiritual foram as tarefas da campanha do Pãozinho que ela fez em pouquíssimo tempo, porque ela não teve muito tempo conosco dentro da doutrina espírita, né? E aí ela trouxe esse recadinho e nos emocionou muito. Então, quando a gente lê aqui, né, o que fica simplesmente é a plantação de migalhas de amor que houvermos distribuído. Isso são as escolhas que nós vamos, que a gente tem a possibilidade de fazer e essas nós vamos carregar para sempre. Essas não vão ser tiradas, né? Da nossa estrutura espiritual, desse nosso conjunto. Então, é isso. Uma das questões aqui que Emmanuel está colocando para a gente. E ele continua. E creditadas em nosso nome pela alegria, ainda mesmo precária e momentânea, daqueles que nos fizeram a bondade de recebê-las. Ainda é uma bondade quem está recebendo, né, as nossas migalhas de caridade. Então, olha só a reflexão de Emmanuel. E ele fala mais: serve onde estiveres e como puderes, nos moldes da consciência tranquila. Então, serve onde estiveres e como puderes. A gente precisa entender isso. Tem hora que a gente acha que a gente precisa, né, ser espírito evoluído, alcançar alguns patamares que talvez nós nessa encarnação não vamos alcançar. Mas onde nós estivermos, nós temos possibilidade de servir. E isso é muito importante, sabe? Esse nível nosso de consciência. Então, quando eu sou mãe de 3 filhos, né? E a gente adora cozinhar, e de vez em quando eu faço algumas coisas que são do gostinho deles, e é tão bonitinho, porque às vezes o cheirinho de um bolo, um cheirinho de alguma coisa que lembra essa estrutura familiar, e quando eu estou fazendo, eu falo, gente, olha que bacana a possibilidade simples de servir. E a gente precisa perceber que todo lugar que nós estivermos, nós temos essa condição. Às vezes de ouvir alguém, de olhar para alguém, de um sorriso, de uma serenidade. E em qualquer situação a gente consegue servir. A gente só tem que estar. Nós precisamos ter essa anteninha, né? Ligada, sem a preguiça. E nos envolver mesmo com aquilo que a gente pode fazer dentro do nosso meio. Eu sou professora, como que eu estou agindo como professora? Eu estou fazendo o meu melhor, não é? Porque às vezes a gente acha que a gente tem que ir para o mundo, tem que fazer... se der, ótimo, vamos fazer, mas às vezes não dá.
Às vezes nós estamos conectados com uma estrutura familiar, com uma empresa, com uma atividade que nos suga muito, mas ali a gente consegue fazer alguma coisa, e é o que Emmanuel está nos convidando, né? Serve onde estiveres e como puderes, nos moldes da consciência tranquila. Não digas que a propriedade não existe ou que não vale dispor disso ou daquilo. Em verdade, devemos a Deus tudo o que temos, mas possuímos tudo o que damos. Então, olha só, tudo que nós temos, nós devemos a Deus. Tudo é empréstimo, né? Mas possuímos tudo aquilo que nós damos. Tudo que nós estivermos distribuindo, isso é um tesouro para a gente. É a escolha que nós estamos fazendo. Então, todas as vezes que eu consigo fazer essa distribuição de forma amorosa, de forma carinhosa, é como se eu estivesse, né, arregimentando o meu espírito com mais força, com uma estrutura melhor. Beleza? Tranquilo, gente? Podemos passar para o próximo texto? Então, vamos lá. Agora nós vamos lá no livro Caminho, Verdade e Vida. O capítulo é o 165, Bens Externos, tá? Emmanuel também vai usar um versículo que ele diz assim: a vida de um homem não consiste na abundância das coisas que possui. Então, tá tendo do nosso tema também, tá? São palavras de Jesus. Esse versículo está em Lucas, capítulo 12, versículo 15. E Emmanuel começa dizendo assim para a gente, olha os puxões de orelha de Emmanuel, hein? A palavra do mestre está cheia de oportunidade para quaisquer círculos de atividade humana em todos os tempos. Um homem poderá reter vasta porção de dinheiro, porém, o que fará dele? O que nós estamos fazendo dos nossos recursos? Então, a gente pode reter, muitas coisas podem chegar nas nossas mãos. Mas o que eu estou fazendo do recurso? Como eu estou agindo com o meu recurso? Então, hoje a gente tem possibilidade de coordenar uma estrutura empresarial, uma empresa pequenininha, mas que nós temos ali alguns corações que trabalham com a gente. E eu comento com minha irmã, que é minha sócia, nós somos 4 irmãos e 4 sócios. E eu gosto de falar isso com os meninos que trabalham conosco. As portas do escritório sempre estão abertas para eles. Às vezes nós não podemos ajudar, mas podemos chorar junto. Então, eu acho que o importante é a gente querer fazer alguma coisa, é a gente estar disponível para alguma coisa. Porque quando a gente junta forças, a gente sempre consegue agir, sempre consegue fazer. Então, é bom que a gente entenda que, às vezes, nós possuímos determinadas funções, estamos em determinados postos, que também é temporário, mas ali a gente consegue fazer alguma coisa. É bom a gente ter esse antena ligado, esse alerta sempre ligado, né? Porque o que ele está colocando é isso. O que nós estamos fazendo desse recurso? E isso é muito importante. E ele continua dizendo assim, olha, poderá exercer extensa autoridade, entretanto, como se comportará dentro dela? Como é que eu estou usando da minha autoridade? Para maltratar? Para esnobar? Para humilhar? Ou eu estou usando da autoridade para acolher, para ensinar? Porque quando a gente chega num posto, né, de autoridade em determinada área, que seja uma área dentro de uma casa espírita, numa área mediúnica, numa tarefa, se eu cheguei num patamar de coordenar, é porque eu tracei aquele caminho ali, eu sei como que eu cheguei lá. Mas como que eu estou fazendo com aqueles que estão chegando? Eu estou também paramentando essa turma para um dia chegar onde eu cheguei, porque um dia eu não vou poder estar ali, né? Um dia eu vou ter que ir embora. E eu vou ter essa responsabilidade de colocar pessoas ali, não é? Então, observar onde eu estou, o cargo que eu estou, qual a responsabilidade que eu tenho ali, o que eu tenho feito com essa autoridade, né? Poderá, continua dizendo, dispor
de muitas propriedades. Todavia, de que modo utiliza os patrimônios provisórios? Vamos dar um exemplo de uma coisa simples. Um carro. Para que um carro serve? Qual é a utilidade do carro? É para eu desfilar no meu carro? É para eu esnobar? Ou ele tem a utilidade de servir, de levar pessoas, de levar, né? De estar ali disposto para poder levar uma mãe quando pede para poder ir a um supermercado, visitar alguém. Eu tenho essa antena ligada porque o bem serve para isso, né? Então é bom que a gente entenda essas possibilidades, sempre com essa alertiva, né? Terá muitos projetos elevados, mas ele faz uma pergunta: quantos nós edificamos? Porque fazer não, né? Elaborar, pensar, estruturar, planejar, é muito bacana e precisa ser assim, é a primeira etapa. Mas quais dele nós estamos edificando? O que é que nós estamos, né, dando forma, dando corpo e persistindo naquilo ali? Quantas tarefas eu penso em fazer, eu inicio e ela não vinga? Porque às vezes não houve uma persistência nossa, né, uma responsabilidade. Então, ter essa atenção, porque isso também é o que são as nossas escolhas, né? Na vida. Então, eu posso ter os projetos, mas eu preciso saber se eu estou colocando as minhas mãos em ação e produzindo, que é o mais importante, né? Poderá guardar inúmeros ideais de perfeição, mas ele faz a pergunta: mas estará atendendo aos nobres princípios de que é portador? Porque às vezes a gente quer ser perfeito demais, mas esquece a proposta, não é assim? Então, qual é o objetivo? Eu estou conseguindo conciliar tudo, envolver a todos com carinho, ou eu só estou nesse ideal de perfeição? A gente lembra lá do livro Obreiros da Vida Eterna, na introdução do livro Obreiros da Vida Eterna, logo ali no início, quando o companheiro narra que ele estava em pleno desenvolvimento espiritual, buscando a espiritualidade na sua vida e renunciando e fazendo muitas coisas, não é assim, conhecimentos elevados, e ele vem, né, sempre subindo numa subida muito bacana, e de repente, quando ele está bem no alto, ele começa a ver luzes descendo. E ele pergunta para alguém, né, um dos espíritos que estão ali naquele movimentação de trabalho, o que é isso? E aí ele fala, é Jesus e os mensageiros descendo as trevas para ajudar aqueles que lá estão. E naquela hora a ficha dele cai. Ele fala, epa, eu estou buscando lá, mas tem alguém, né, que está trabalhando, que está desenvolvendo o amor, que está atuando no bem. E aí ele resolve descer de novo, né? E auxiliar, perguntas pode auxiliar. E ali ele traz todo um depoimento muito bonitinho da ação, daquilo que a gente precisa fazer, né? Então vamos lá. Continuar aqui nos puxões de orelha de Emmanuel. Terá escrito milhares de páginas. Qual a substância da sua obra? Então, o que é se eu me predisponho a escrever um livro, algumas palavras, algumas, né, letras, o que é que eu estou escrevendo, que é o principal? Contará muitos anos de existência no corpo. No entanto, o que nós fizemos do tempo? O que nós fizemos do nosso tempo? Nós estamos reservando tempo para tudo, porque dá para reservar para tudo. Não é? Dá para poder encaixar o nosso trabalho, a nossa estrutura familiar, lazer, e também dá para encaixar a caridade, o centro espírita, as nossas palestras, o estudo, o conhecimento, dá para encaixar tudo. O problema é que às vezes a gente gasta muito tempo com coisas que não são úteis na nossa vida. E hoje em dia, principalmente com tantas
com tantas mídias, tantas coisas chegando, né? A gente às vezes perde tempo ali, horas envolvidos no celular, horas envolvidos na vida dos outros, e a gente precisa ter essa atenção, né? Com o que nós estamos fazendo com o nosso tempo? Eu estou encaixando tudo que é de importante, eu estou tendo atenção para com os meus filhos, com a minha família, estou olhando para eles. Então, eu, igual eu falei com vocês, né? Eu tenho 3 filhos e eu brinco muito que às vezes eles às vezes já estão indo presencial, ora estão com a aula online, e eu pergunto à minha filha assim, e aí, como é que foi sua aula? Ela foi boa. Eu falei, boa não serve, eu não quero essa resposta, foi boa. Eu quero saber como que foi, eu preciso, é o diálogo, é a conversa, é olhar para eles. Então, quando eles saem, eles chegam, a gente ter esses momentos que são muito bonitinhos, né? Então, como que eu estou utilizando o meu tempo? Então, a gente precisa ter esse olhar, essa preocupação e essa consciência, né? Poderá contar com numerosos amigos. Como se conduz perante as afeições que o cercam? Então, às vezes eu tenho um monte de amigo, mas eu estou sendo cuidadosa com os meus amigos, sendo carinhosa com os meus amigos, né? Dando a atenção devida, o respeito que eles merecem. Então, é essa a ideia, né? E aí ele diz assim: nossa vida não consiste da riqueza numérica de coisas e graças, de coisas e graças, aquisições nominais e títulos exteriores. Nossa paz e felicidade dependem do uso que fizermos, onde nos encontramos hoje, aqui e agora, das oportunidades e dons, situações e favores recebidos do Altíssimo. Então, o que nós estamos fazendo, né, da nossa existência? Será que nós estamos tendo essa atenção, esse olhar, esse carinho para com essa estrutura nossa de vida? Porque a nossa paz e a nossa felicidade dependem do uso daquilo que nós estamos fazendo dela. Porque não é diferente, né? O mundo espiritual não é diferente do nosso mundo físico. Tem gente que já vive um umbral aqui encarnado. E eu estou tentando construir, porque é uma escolha, é um tesouro. O tesouro pode estar aqui perto da gente, né? Esse tesouro que a gente constrói, que a gente cultiva no nosso coração. Eu já estou conseguindo fazer ele, esse alerta, não é? E aí ele finaliza dizendo assim: não procures amontar leviamente o que detens por empréstimo. Mobiliza com critério os recursos depositados em tuas mãos. O Senhor não te identificará pelos tesouros que ajuntastes, pelas bênçãos que retivestes, pelos anos que viveste no corpo físico. Reconhecer-te-á pelo emprego dos teus dons, pelo valor de tuas realizações e pelas obras que deixastes em torno dos próprios pés. É isso. Como que nós estamos nos comportando, né, com todos os dons que nós temos. Eu lembrei aqui, né, eu tenho uma pessoa assim na minha vida que é minha mãe, que é uma pessoa incrível, assim, que é um exemplo para nós e de uma simplicidade anormal e ao mesmo tempo de uma sabedoria muito grande. E é bonitinho porque a mamãe, ela está disponível 24 horas por dia. Se você virar para ela agora, 5 horas da manhã, qualquer hora, e falar, mãe, tô precisando de você. Ela fala, aonde? Vão para o hospital, você vai ter que dormir lá agora, se me dá 5 minutos, eu vou arrumar minha roupa. A disposição é muito grande. E eu lembro que eu era nova, devia ter uns, sei lá, uns 8, 9 anos, e nós fomos morar numa casa no Caiçara. Papai comprou uma casa no Caiçara e a gente foi morar lá. E depois de algum tempinho que nós estávamos, na coisa de semanas,
eles descobriram que ali funcionava, antes da gente mudar, é lógico, né? Ali funcionava uma clínica de aborto, dentro dessa casa. E aí a gente descobriu, mamãe e papai descobriram, porque a campainha continuava batendo. E aí o pessoal, muitas moças batiam aqui, que é a clínica de aborto, e como começou a ficar frequente, eles descobriram que ali existia uma clínica de aborto. E o que mais impressionou nos anos que nós moramos lá é que todas as vezes que alguém batia lá perguntando se era clínica de aborto, a minha mãe dizia, é sim, pode entrar. Todas as vezes. Ela dizia assim, pode entrar. E aí a pessoa entrava e ela dizia assim, e lá tinha um jardim logo na entrada tinha um jardim dentro da casa e com muitas rosas, mamãe gostava muito de plantar rosas. E ali ela sempre tinha um lençol, uma coberta, ela jogava ali em cima do jardim, da grama que tinha ali, e falava assim, olha, enquanto eles preparam a sala para o aborto, nós precisamos sentar aqui e conversar um pouco, porque eu preciso pegar alguns dados. E ali ela começava a conversar com aquelas almas, aqueles companheiros que às vezes era casal, às vezes era só, na maioria das vezes eram só as moças que iam. E todas elas, todas não posso dizer todas, né? Mas praticamente a maioria delas ali desistiam de fazer o aborto. E ela sempre arrancava ali uma rosa e dava para a companheira. E eu lembro que muitas voltaram com os filhos no colo, muitas voltaram. Depois de alguns meses, elas batiam, vim aqui trazer, Dona Lourdes, o meu filho, para você conhecer, porque eu tive ele por conta daquela conversa. Então, uma alma simples, que nos anos que nós ficamos lá, amparou muitas mulheres, muitos filhos que iam ser abortados, muitos espíritos que iam ser abortados. Então, são escolhas, porque poderia simplesmente falar, não, aqui não é uma clínica de aborto. Mas ela sempre tinha tempo para quem batia ali. Ela nunca aceitava dizer só que não é uma clínica de aborto. E é legal quando a gente vê isso pertinho da gente, né? E aprende muito com ela. Sem contar que ali foi feito todo um trabalho espiritual em cima daquele ambiente que existia ali nas nossas reuniões mediúnicas. Então, é isso. A gente precisa ter esse olhar, né? De saber que eu posso servir onde eu estiver. Bom, vamos lá. Vamos andar mais um pouquinho, pode ser? O texto finalizou, tá? Nós vamos agora para o outro texto, nós vamos voltar lá no livro da Esperança de novo. O título é Exercício do Bem. O versículo também é, mas, aí ele no primeiro lá, ele trabalhou trabalhou assim, ó, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome e onde os ladrões minam e roubam. Agora, ele está trazendo outro para gente, no livro da Esperança também. Mas ajunteis tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam, tá? Olha o comentário dele, que bonitinho. Comumente, inventamos toda espécie de pretextos para recusar os deveres que nos constrangem ao exercício do bem. Isso é uma verdade? Comumente, inventamos toda espécie de pretextos para recusar os deveres que nos constrangem ao exercício do bem. A gente é mestre a fazer isso, não é? Para se esquivar, para poder enrolar. Aí ele diz: amolentados no reconforto e instalados egoisticamente em vantagens pessoais, no imediatismo do mundo, não ignoramos que é preciso agir e servir na solidariedade humana. Todavia, derramamos desculpas a rodo, escondendo a teimosia e mascarando decepção.
que nós somos acomodados, não é? Como que nós somos preguiçosos mesmo para poder agir na vida, fazer o que precisa ser feito. Então, a gente precisa ter esse cuidado, sabe? Eu lembro lá de André Luiz, quando ele retorna ao plano espiritual e ele faz as indagações. Logo naquele momento ali que ele já vai para o plano, para a colônia Nosso Lar, e que ele começa a entender quanto que é a função de médico de não agir como ele deveria agir. Ele teve uma profissão, o amigo espiritual fala com ele, olha, você teve uma das coisas mais lindas, que era o poder de auxiliar, e ele não quis, ele, né, quis ali uma vida tranquila, uma vida boa. Então, a gente precisa estar atento no agir na vida, de fazer algo especial. Nós precisamos movimentar. A gente precisa acordar para isso. E ele continua dizendo assim, olha, confessamos-nos incompetentes, alegamos cansaço, afirmamos-nos sem tempo, declaramos-nos enfermos, destacamos a necessidade da vigilância na contenção do vício e reclamamos cooperação. Olha um monte de coisa que a gente faz que é errada, não é? Confessamos-nos incompetentes. Ah, não vou aceitar essa tarefa, não, porque eu não tenho competência. Eu não tenho, não é para mim. Alegamos cansaço. Às vezes a gente não tem cansaço para ver uma série, a gente não tem cansaço para ver um futebol, mas a gente tem cansaço para fazer alguma coisa de mais utilidade, onde precisávamos agir, né? Afirmamos sem tempo. Qual que é o nosso tempo? Qual é a nossa prioridade? A mamãe sempre fala assim, você quer alguma coisa de alguém? Precisa de um favor de alguém? Procura quem não tem tempo. Quem não tem tempo, quem está com a agenda toda esgotada, ele vai arrumar um tempo para você. Quem está à toa, ele vai falar assim, não tem tempo para isso. Mas quem está trabalhando o dia inteiro, ele vai arrumar um tempo para te auxiliar. Isso é da natureza. Ele vai arrumar alguma, nem que seja de madrugada, ele vai arrumar um jeitinho, porque ele já age na vida. Agora, quem está tranquilo, que você vê que não procura, não, quer falar, não sei se eu vou ter tempo para poder fazer isso, né? Declaramos-nos enfermos e destacamos a necessidade da vigilância na contenção do vício e reclamamos de cooperação. Aí ele diz assim, aqui e ali empregamos expressões crônicas que nos justifiquem a fuga, como sejam muito difícil, impossível, melhor esperar, vamos ver. Conhecem gente assim? Não é? Muito difícil, impossível, melhor esperar, vamos ver. Ou seja, às vezes joga um banho de água fria ali, né? Uma coisa que você quer fazer, numa empolgação. Ou a gente, nós somos agentes disso. Às vezes chega alguém querendo e a gente, não, nós vamos ver o que vai dar, vamos aguardar um pouquinho, né? Assim? E aí ele diz, e ponderamos vagamente quanto aos arrependimentos que nos amarguram o coração e complicam a vida face de sentimentos, ideias, palavras e atos infelizes a que em outras ocasiões nos precipitamos de maneira impensada. E ele diz assim, na maioria das vezes, para o bem exigirmos o atendimento a preceitos e cálculos, enquanto que para o mal, apenas de raro em raro, imaginamos consequências. Gente, fazer o bem é muito bom. Dá trabalho. Só dá trabalho. Vamos voltar lá na campanha do pãozinho, né? A campanha do pãozinho, não existe uma terça-feira que você não saia para a campanha do pãozinho desanimado. Nossa, hoje tem tarefa. Ai, meu Deus. Você já acorda de manhã e fala, nossa, hoje tem tarefa à noite. Vou chegar tarde, vou chegar 11 horas da noite, 11h30. Você já fica, né, com aquela um pouco de indisposição. Mas
Eu falo que o ideal é ir, nem que seja arrastado, vai para a tarefa. E é impressionante como que volta da tarefa, você volta outra pessoa. Porque quando você chega lá, você vai se envolvendo, vai fazendo isso, vai fazendo aquilo, parece que o plano espiritual vai te revitalizando, você chega em casa pilhado. Fazer o bem é bom, só que a gente tem preguiça. Então, quando eu determinar algumas coisas para minha vida, das tarefas, qualquer coisa, gente, faz, não pensa não, faz. Porque na hora pode vir um desânimo, pode acontecer isso, mas faz. Na hora que nós estamos envolvidos, você fica animado, parece que vem alguma coisa, uma energia, na hora que você vê, você já revitalizou. O que a gente não pode é ir esmorecendo, hoje eu não vou começar aí de 15 em 15 dias, vou começar aí uma vez por mês, aí na hora que você assusta, você parou de fazer a tarefa, tá? Então, vamos ter essa proposta, eu vou nem que me doa, mas a gente tem certeza que na hora que retornar, retorna melhor. É isso que a Emmanuel está colocando aqui. Entretanto, peraí, calma aí. Entretanto, o conhecimento do bem, para que o bem se realize, é de tamanha importância que o apóstolo Tiago afirma no versículo 17 do capítulo 4 de sua carta, lá no Evangelho. Ele diz assim: todo aquele que sabe fazer o bem e não o faz, não o fez, comete falta. Ai, aí doeu, não doeu? Todo aquele que sabe fazer o bem e não o fez, comete falta. E 19 séculos depois dele, os instrutores desencarnados que supervisionaram a obra de Kardec desenvolveram o ensinamento ainda mais, explicando lá na questão 642 do Livro dos Espíritos: cumpre ao homem fazer o bem no limite das nossas forças, porquanto responderá pelo mal que resulte de não haver praticado bem. Não é de rir não, né, gente? É de chorar, não é? Fazer o bem no limite das forças, porquanto responderá pelo mal que resulte de não haver praticado o bem. Então, a gente já sabe o que tem que fazer e quando a gente não faz, nós estamos errando, né? E aí, Emmanuel encerra esse capítulo dizendo assim: o Espiritismo, dessa forma, definindo-se não apenas como sendo a religião da verdade, do amor, mas também da justiça e da responsabilidade. Olha só, gente, definindo-se não apenas como sendo a religião da verdade, do amor, mas também da justiça e da responsabilidade. Vem esclarecer-nos que responderemos não só pelo mal que houvermos feito, mas igualmente pelo mal que decorra do nosso comodismo em não praticando o bem que nos cabe fazer. Dá até desespero, né? A gente precisa ter essa atenção. Tudo que tiver ao meu alcance, realizar. Mas para isso eu preciso, né? Descruzar os braços, agir, colocar a enxada, né, em ação, né? Assim, senão ela vai enferrujar. Então, a gente precisa ter essa atenção com a nossa vida e com a nossa reencarnação, principalmente nós que já estamos envolvidos num conhecimento. Tranquilo? Podemos passar para o outro texto? Pode ser? Nós ainda temos aí alguns minutinhos antes de ter pergunta que a gente não sabe se vai ter. Agora nós vamos lá no capítulo Riqueza para o Céu, do livro Fonte Viva. Outro temazinho que ele está dizendo: ajuntai tesouros no céu, tá? São palavras também de Jesus, a gente já sabe. Aí ele diz assim, aí esse é o final, tá, gente? Porque a gente já trabalhou o 19, já trabalhamos o 19, o 20, agora vamos trabalhar o 21. A Emmanuel comenta assim, ó: quem se aflige indebitamente ao ver o triunfo e a prosperidade de muitos homens impiedosos e egoístas no mundo, dá mostras de inveja, revolta, ambição e desesperança. É preciso que assim não seja.
Aí ele faz uma pergunta. Afinal, quem pode dizer que retém as vantagens da terra com o devido merecimento? Se observarmos homens e mulheres despojados de qualquer escrúpulo moral, detendo valores transitórios do mundo, tenhamos ao revés pena deles. Olha o que a Mano está dizendo. A palavra do Cristo é clara e insofismável. Ajuntai tesouros no céu, disse-nos o Senhor. É lá que a gente tem que juntar, tá? Isso quer dizer, acumulemos valores íntimos para comungar a glória eterna. Será que nós estamos trabalhando esses tesouros íntimos? Ou nós estamos preocupados com o outro? Com as dificuldades do outro? Quantas vezes nós julgamos, né, políticos? Quantas vezes nós apontamos o dedo sem preocupar conosco? E se fôssemos nós na situação deles, como é que nós agiríamos? Sem conhecimento, tá, gente? Esquece o conhecimento. Porque com conhecimento fica mais. Não quer dizer que a gente tá fazendo tudo certo, não. Mas com conhecimento é mais fácil fazer certo, tá? E sem conhecimento? Se eu estivesse no lugar do outro, como é que eu agiria? Da mesma forma? Pior? Vou voltar de novo lá na minha mãe. Logo quando começou a Lava Jato, nós tivemos uma notícia, essas notícias que falam bomba, né? Ela estava vendo o jornal e nós moramos numa casa que são várias famílias. Então a gente mora numa comunidade aqui. E a gente tem um lugar comum, que todo mundo reúne para alimentar e tal. E lá tem uma televisão, minha mãe estava vendo TV. E aí vem aquelas bombas, que descoberta de alguém que tinha roubado muita coisa e tal, nessa questão do Lava Jato. Aí deu o nome da pessoa, filmou a pessoa sendo presa no apartamento dele, a família, e na hora tinha filhos chorando, inclusive a mamãe ficou assim, ela ficou abalada. Mas aí ela subiu, depois de um tempo eu subi, o nosso espaço lá embaixo, a gente subiu, e eu passei no quarto da mamãe e vi em cima da cômoda dela, do criadinho dela, estava escrito o nome do político. Escrito o nome do político e família. Eu falei, mãe, o que é isso aqui? Ela falou assim, essa noite eu vou orar por ele. Eu falei, mãe, você vai para um lugar onde nós não vamos alcançar. Ela falou, Dri, você tem ideia o que é um escândalo desse para a família? Ele precisa de oração. Porque poderíamos ser nós, poderia ser você, poderia ser um filho meu. E eu falei, mãe, eu também vou orar por ele. Eu falei, brinquei com ela, falei assim, eu vou orar, me dá o nome dele aí. Porque é de uma sensibilidade, é de um olhar carinhoso com o outro, que é bonito de ver isso, sabe? Então, como que nós estamos agindo? Porque Mano está querendo dizer isso aqui pra gente. Como que eu estou olhando o outro? Qual é o meu olhar para com o outro? E qual é o olhar para comigo mesmo? O que é que eu estou cultivando dentro de mim? Uma vez eu fui conversar com uma turminha sobre o livro Boa Nova. O capítulo é sobre o adultério. Eu esqueci o título do capítulo, mas é da mulher adúltera, tá? E aí é interessante nesse capítulo da mulher adúltera, porque Humberto de Campos, ele
traz para a gente um cenário que a gente não vê lá no Evangelho, porque no Evangelho está escrito assim: e trouxeram uma mulher que foi pega cometendo adultério, e eles trouxeram o mestre porque queriam pegar o mestre. Na realidade, a função dele era pegar o mestre. Eles sabiam que o mestre não ia apedrejar ninguém. E se eles, né, infringissem a lei, ele poderia ser preso. Então, eles queriam uma forma de pegar ele. E aí, lá no livro Boa Nova, o Humberto de Campos, ele traz um cenário. Então, ele fala assim: e veio uma mulher desgrenhada, apavorada, ele fala da fisionomia dela, ele fala da angústia que ela está sentindo, coisa que a gente não vê no Evangelho. Então, ele traz todo aquele cenário. E aí, eu fazendo uma reflexão com o pessoal no dia da palestra, ainda era palestra presencial, a gente conversando, né, trocando de ideias, eu fiz um comentário, assim, uma reflexão. Todas as vezes, aí eu lembrei de um caso, não sei se vocês lembram, logo quando começou as mensagens de WhatsApp, o WhatsApp estava no auge, assim, da gente descobrir o que era o WhatsApp. Não sei se vocês lembram, um companheiro que filmou a esposa dele entrando num motel com outra pessoa. E aí ele filma aquilo e manda. Ele expõe a companheira e manda aquela filmagem pelo WhatsApp, e aquilo é repassado para o Brasil e para o mundo inteiro. Todo mundo pegava e divulgava aquilo. E aí a gente faz uma reflexão, assim, todas as vezes que alguém repassa algo que maltrata o outro, sem pensar nas consequências daquilo, é como se naquele dia, lá com Jesus e a mulher adúltera, quando Jesus questiona para a gente: aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra, é como se nós, na hora que eu encaminho um vídeo maledicente, alguma coisa que vai prejudicar alguém, é como se eu pegasse uma pedra e lançasse a pedra. A gente precisa ter um pouco mais de responsabilidade com as nossas ações. O que é que eu estou fazendo com o meu pensamento, com a minha vida, com aquilo que eu tenho ali no meu poder? Não é? Porque é uma arma. Eu tenho armas na minha mão. E o que eu estou disponibilizando? O que eu estou fazendo? Então, a gente precisa ter esse carinho. Aí a gente pega pessoas pertinho da gente que já tem um olhar diferente, porque a gente vê alguém roubando e a gente fala: por isso que o Brasil não vai para frente, olha lá que absurdo. Aí tem alguém que olha como filho, que olha com amor, com afeto, e fala: epa, ele precisa de outra, a gente precisa mandar uma vibração diferente, ele está passando uma situação delicada, ele vai ter que pagar pelos erros, é lógico, todos nós vamos ter que pagar, mas o que eu vou lançar? Né? Eu vou lançar mais injúrias, ou eu vou lançar aquilo que eu posso lançar, que é a possibilidade dele rever a vida dele e tal. Então a gente precisa ter esse carinho, né? Vamos voltar para o texto aqui, que a gente deu uma viajada, né, gente? Isso quer dizer: acumulemos valores íntimos para comungar a glória eterna. Efêmera será sempre a galeria de evidência carnal. Beleza física, poder temporário, propriedade passageira e fortuna amoedada podem ser simples atributo da máscara humana, que o tempo transforma, infatigável. Gente, o tempo transforma tudo, tudo. E é bom que transforme, né? Porque a gente é tão apegado ao corpo físico, não é assim? A gente precisa envelhecer, que senão a gente não larga isso aqui de jeito nenhum. Eu falo com os meninos, eu vou fazer as atividades físicas, né? Aí eu falo que antigamente eu ia para a esteira correr. Aí eu queria correr eu corro 5 quilômetros. Aí antigamente era assim, eu queria bater metas. Então, com 5 quilômetros eu fazia com 30 minutos. Aí eu queria fazer em 29, 40, 29, 20. Eu queria bater as metas. Tipo assim, agora.
Agora, a minha meta é fazer os 5 quilômetros, nem que demore 40 minutos, assim, porque a gente vai ficando velho, a gente vai envelhecendo, o corpo não dá conta. Eu olho para a esteira, tem dia que eu levanto e falo assim, hoje eu vou. Mas na hora que eu começo, ela fala, meu Deus, os 50 anos bateu na porta mesmo. Adriane, Oi. nós temos uma mão levantada. A Cristina gostaria de fazer uma colocação. Vamos lá. Ei, Adriane, obrigada, viu, por ter aceitado o nosso convite, estar aí conosco. Mas é o seguinte, meditando, né, nesse tema que você trouxe tão bem para a gente essa noite, a gente vê, por exemplo, os índices de suicídio no mundo subindo, né, de uma forma assustadora. A gente vê comportamento de pessoas, por exemplo, como na pandemia, né, que fazem escolhas assim, em prejuízo de outros, né, com comportamentos equivocados, como, por exemplo, quando teve aquela greve do caminhoneiro, né, a gente viu pessoas assim, agindo, sempre fazendo escolhas, pensando exclusivamente em si mesmo, né? Então, Uhum. essa proposta de Jesus, eu acho que ela é muito profunda e vai sacudir tudo isso, não é? E Uhum. quando você me falou das histórias da sua mãe, eu vou te falar, a gente emocionou, viu? Porque é bom, né? Que tivesse assim, muitas e muitas outras mães como essa no mundo. Então, eu queria te Sim. perguntar isso, você acha que essa escolha que a gente vê, assim, talvez uma escolha em relação ao lado espiritual ou ao lado material das coisas, também tem a ver com esse papel do mundo, com esse quadro que nós estamos vendo no mundo? Com certeza, não é? Tudo que vem. Nós estamos numa fase. Nós não podemos mais negar que nós estamos. O mundo está numa fase já caminhando para o mundo de regeneração. Não tem como mais a gente negar isso, né? Cientificamente, nós estamos já no mundo de regeneração. Ter água dentro da nossa casa, ter luz, ter as facilidades. Eu falo que o Waze é mundo de regeneração, gente. O Waze, quando você pega, põe um endereço, ele te leva onde você quer. Isso é mundo de regeneração. Isso é incrível. Você não fica mais perdido no mundo se você não quiser ficar. Então, essas facilidades, tudo isso está chegando para a gente de forma incrível. Mas nós ainda precisamos de algo que venha mexer com a gente, porque muitas pessoas que hoje estão encarnadas no planeta provavelmente já não vão poder reencarnar aqui mais. Já estão sendo levados a outros orbes. Não tem como, não é nem uma questão mais de escolha, não é uma questão de necessidade. A gente faz um trabalho em reunião mediúnica, Cristina, que é um trabalho de limpeza mesmo de determinados setores. Então, quando é feito alguns setores, os amigos espirituais falam, olha, e não é 10, não, são centenas de espíritos que estão ali, eles já estão sendo levados para outros orbes. Então, quando vem pandemias como essa, elas vêm nos alertar ainda mais. Quando nós juntamos para fazer uma vacina em tão pouco tempo, é a humanidade, não é? Nós precisamos disso. E a gente sabe que nós podemos tudo quando juntamos corações no mesmo objetivo. O que adianta eu vacinar só um país? Não adianta. Eu preciso vacinar o mundo inteiro, porque senão não vai resolver o problema. Entende? São reflexões lindas
e convites de Jesus para gente, para que a gente possa despertar, às vezes no finalzinho aí da caminhada. Porque dependendo do espírito, desencarne aqui, não vai reencarnar mais. Não vai ter espaço. E tem alguns que vai, porque vai ter que ir, porque vai ser convidado a sair. Tem alguns que vai pedir para ir. Imagina, vira para a Adriane e fala, Adriane, deixa eu te contar uma coisa. No mundo aí para frente, daqui a uns anos, lá não vai poder comer carne. Aquela música que você escuta não vai ter. Aquilo que você faz ali não vai. Eu vou falar assim, eu que não quero ficar ali, eu quero ir para um lugar que eu não. Entende? Aí é uma escolha pessoal, mas eu preciso ter essa aferição. Os meninos que estão nascendo hoje, gente, eu não sei se você tem isso aí, se vocês que estão me escutando hoje, tem aí na família de vocês. Eles não comem carne. O estômago deles parece que já veio pequenininho. Eu viro para minha filha mais nova e falo com ela, e ela já tem, é mais nova, vai estar com 18 anos. Eu falo com ela assim, Ana, vem comer. E eu ponho o prato dela, mãe, eu não consigo. Ela fez a opção de não comer carne muito nova. Porque não dá. Ela fala, mãe, eu não consigo. Não tá em mim. Eu não sei comer o animal. Não tá na natureza. Não é da natureza deles. Então, são espíritos que estão chegando para nos despertar de alguma forma, entende? Então, assim, tudo isso tá vindo mexer com a gente agora. Você falou aí do suicídio, né? Tem gente que não dá conta. Muitos umbralinos saíram das zonas umbralinas e reencarnaram aqui. Muitos eram suicidas. As provas vão chegar para todo mundo. Quem vai dar conta? Por isso, aí, meu tempo já acabou, mas por isso, gente, eu falo isso em mocidade, falo isso com a minha turma, necessidade de levar essa doutrina espírita para o máximo de pessoas que a gente conseguir levar. Joana de Ângeles diz, eu estou estudando isso com os meus meninos no culto lá, no livro Adolescência e Vida, e ela diz, olha, os meninos que estão reencarnando, essa turma nova, não aceitam mais uma religião imposta. Eles precisam de uma religião esclarecedora, que diz para eles assim, olha, tá aqui, ó, é uma engrenagem, isso aqui tem lógica, entende? Assim vai dar, porque é uma forma que a gente tem de conscientizar essa turma que está aí. Aí nós vamos diminuir, sim, o número de suicídio, nós vamos conseguir amenizar as coisas que estão acontecendo, porque o espiritismo, ele é esclarecedor, não tem como a gente negar. E meu tempo acabou. Ai, meu Deus. É tanta coisa para se falar, né? Que pena, né, Wagner? Pois é, mas nós vamos buscar novas oportunidades aí com a Adriane, com certeza, né? Não, beleza. Combinado. Vou agradecer vocês o carinho, viu, gente? A paciência aí de estar conosco hoje. E agradecer mesmo a Jesus, a doutrina espírita, que tanto tem nos ajudado. E é isso. Obrigado, viu, pela oportunidade. Adriane, nós aqui agradecemos, né? A sua exposição foi realmente assim, maravilhosa. Ficamos aqui todos bebendo, né, essa água cristalina que você estava trazendo para a gente, viu? Obrigada. E agora, então, dando sequência para a finalização, né? Só ver aqui, as pessoas estão agradecendo aqui, né? E seguindo, então, para a finalização, nós vamos pedir ao nosso irmão Mendes para fazer mais uma canção de harmonização para nós. A paz está aqui, tão certo
certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Esteja com você a paz do Senhor Jesus que vive. Desejo de coração a você, meu irmão. A paz do Senhor Jesus desejo a você. Obrigado, Mendes, pela harmoniosa canção. Finalizamos, então, agradecendo ao nosso Mestre Jesus por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para esse estudo maravilhoso da nossa doutrina, do Evangelho de Jesus, e que nós todos possamos abrir nossos corações e nossas mentes para interiorizar todas essas mensagens que foram trazidas aqui hoje, e que dessa forma possamos ser o próprio exemplo delas perante aqueles que nos estão mais próximos, colaborando para a melhoria do nosso planeta, uma era da regeneração. Assim seja. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Agradecemos a todos, né, que estiveram aqui conosco. E lembrando que agora estaremos aqui novamente nas próximas segunda-feira, de 20 às 21. Fiquem todos com Deus. Obrigada. Boa noite. Tchau.